Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Estamos com esse alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 15. Os gregos buscam sabedoria. Ó Senhor Jesus, mas nós buscamos o Senhor, no exercício do nosso espírito. Ó Senhor Jesus, se a gente exercitar o espírito, o Senhor vai poder nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender de fato aquilo que Ele quer mostrar para cada um de nós. O importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Senhor Jesus, vamos abrir o nosso coração, abrir bem os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que o Senhor consiga cumprir em nós aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 10, do versículo 8 ao 10. Senhor Jesus. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Senhor Jesus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 17, versículo 15. Senhor Jesus. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Senhor Jesus. Capítulo 18, versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Senhor Jesus. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela. Você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Contextualização histórica. A idolatria na Grécia. Ó Senhor Jesus. A partir de hoje, veremos a contextualização histórica e a consolidação das verdades apresentadas por Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Por meio da contextualização histórica, passamos a conhecer o ambiente em que Paulo esteve. E isso nos dá a perfeita visão da situação em que essa carta foi escrita. É como se conseguíssemos entrar na história e viver no ambiente daquela época. Na linguagem técnica de engenheiro, é como se pudéssemos ver a planta de um imóvel, mas em perspectiva,
isto é, por meio de imagens que nos permitam imaginar-nos dentro do imóvel. Esse é o meu encargo, que por meio da contextualização histórica, você se sinta no ambiente em que Paulo esteve. Ó Senhor Jesus! Paulo foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Um apóstolo é um enviado de Deus. Deus quer fazer a sua vontade por meio dele. Nessa condição, Paulo esteve em Corinto, região da Acaia, atual Grécia. Antes de chegar a Corinto, Paulo passou por Atenas, uma das principais cidades da Grécia Antiga. A Grécia é o berço da cultura do mundo ocidental. Naquele tempo, a Grécia não era um país da forma como entendemos hoje, mas um ajuntamento de várias cidades-estado, que eram vinculadas por uma cultura comum. Cada cidade-estado, chamada polis, tinha autonomia política e governo próprio. Portanto, o que hoje chamamos de Grécia era uma região com várias dessas polis. Muitas delas rivais umas das outras, mas que falavam a mesma língua e professavam a religião politeísta, em que se acreditava nos mesmos deuses. A unificação da língua e da religião fortaleceu a cultura grega, fazendo a Grécia Antiga ocupar lugar de vanguarda nas áreas da ciência e da filosofia, influenciando até hoje o mundo ocidental. Ó Senhor Jesus! Como dissemos, os gregos tinham uma religião politeísta, pois eles acreditavam em vários deuses. Os primeiros filósofos gregos discorriam sobre a origem da natureza, do cenário natural formado pelos mares, montanhas, etc. Eles filosofavam em que medida aquele universo material afetava a vida do homem daquela época. Ao meditar sobre vários itens da natureza, passaram a acreditar na existência de deuses e que cada um desses itens tinha o seu próprio Deus. Na verdade, a origem da idolatria remete à época de Nimrod, que viveu durante a civilização denominada pós-dilúvio. Naquele tempo, o homem declarou sua independência de Deus ao edificar a Torre de Babel, e por querer ser bem-sucedido, criou ídolos. Ao adorá-los, o homem buscava alcançar prosperidade. Essa é a origem dos deuses da Grécia Antiga. Ó Senhor Jesus! Enquanto Paulo esteve em Atenas, seu espírito se inquietava. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ó Senhor Jesus! Se as pessoas desejavam cura para determinada doença, conduziam o doente até o templo do deus Asclépio. Ali faziam oferendas e suplicavam o favor daquele deus. Se fosse curada, entendiam que o deus havia ouvido o pedido. O templo desse deus era o que os gregos chamavam de hospital. Em sua concepção, o homem estava à mercê dos deuses. Por isso era comum ver nas cidades gregas altares para todos os deuses. Eram muitos. Zeus era considerado o deus dos deuses. Hera, a deusa do matrimônio, da família. Poseidon, deus dos mares, dos rios e dos oceanos. Apolo, deus do sol, das artes, da música, da poesia. Artemis, deusa da lua, da caça e dos animais. Afrodite, deusa da beleza, do amor, dos prazeres e do pecado carnal, etc. Ó Senhor Jesus! Em Corinto, um dos principais templos era dedicado a Afrodite, deusa da beleza, que promovia a luxúria, os prazeres carnais. Nesse templo havia chamadas sacerdotisas, que no final da tarde desciam para a cidade para vender os seus corpos, praticando a prostituição. É por isso que Paulo exorta a igreja em sua epístola. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ó Senhor Jesus! Eram muitos os deuses a que os gregos procuravam agradar, almejando todo tipo de favor. Esses deuses em nada se comparam ao nosso Deus, que é verdadeiro, que está acima de tudo e de todos, e é perfeito em todos os seus caminhos. Paulo chegou a esse ambiente para pregar a palavra e revelar o verdadeiro Deus. Isso veremos amanhã. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Hoje o irmão já começa a contextualizar a gente na questão ali histórica, né? Mostrando para nós ali o ambiente, né? em que aconteceu tudo isso, né? Senhor Jesus. É importante, né, a gente conseguir compreender nessa contextualização, né, como ele colocou aqui, né? Se a gente conhecer o ambiente
em que Paulo esteve ali, né, onde foram escritas as cartas, a gente vai também conseguir ter uma visão perfeita da situação, né, que estava acontecendo quando foi escrito. E se você prestar mais atenção, você vai ver que isso remete muito ao tempo de hoje. E quanto mais se aproximar a volta do Senhor, pior vai ficar. Porque a Bíblia fala que no fim dos tempos, né, o amor ia se esfriar e a iniquidade ia se multiplicar. A gente sabe, né, que o filho da iniquidade já opera. A iniquidade está aí espalhando, né, coisas contrárias a Deus hoje estão se tornando meio que um padrão, e aqueles que seguem a vontade de Deus estão se tornando como se fossem pessoas esquisitas, né? As pessoas acham hoje como anormal você seguir o Senhor, né? Senhor Jesus, quando na verdade era para ser algo mais normal, né? Poxa, ter a consciência de que existe um Deus e tal. Mas as ideologias do mundo, né, as coisas do mundo estão sempre caminhando para o ateísmo, né, para mostrar que o homem precisa se esforçar por si só. Então a gente vê que, né, no princípio as pessoas começaram a filosofar sobre as coisas, né, e começaram a atribuir. Né, poxa, precisa haver alguma coisa que cuida disso. Né, Senhor Jesus, uma vez de buscar, né, ali no Senhor, né, procurar diante do Senhor para ver, né, que existe esse Deus, né, que está acima de tudo e todos, né, que é perfeito em todos os seus caminhos, que cumpre todas as coisas. Eles não viram dessa forma. Eles foram criando deuses para si, né, baseado nas ideologias de Nimrod, né, que foi espalhando para essas pessoas ali, né, o homem viver independente de Deus. Então o homem passou a atribuir isso a outras coisas, né, Senhor Jesus. Né, e é interessante porque a gente olha aqui, né, o versículo que a gente leu e orou, né? O que é o ídolo? Nada. Né? Por isso que a gente fala que Deus disso, Deus daquilo, mas é tudo Deus em minúsculo. Né? Algo que o homem chama de Deus. Mas a gente sabe que por trás do ídolo tem um demônio. Né? Senhor Jesus. É ali uma força sobrenatural ali, né? Por trás daquilo ali para poder causar coisa. Né? Até mesmo de repente prejudicar alguém para beneficiar outro. E assim vai, né? A influência espiritual dessas coisas, né? Então tem coisa que o homem vê e ele sabe, bom, isso aqui não dá para explicar, não dá para explicar isso com um fenômeno físico, isso e aquilo, né, Senhor Jesus. Então ele tem que acaba adotando isso como algo sobrenatural. Por isso eu falo muito aqui no canal, a gente precisa ter muito cuidado hoje, né, com esses filhos de Deus que querem ficar vendo apenas o lado sobrenatural de Deus. Olha, o inimigo também sabe fazer coisas sobrenaturais, né, Senhor Jesus. Tem muita habilidade para enganar as pessoas, para fazer ilusões, para fazer um monte de porcaria aí. Então ele precisa atentar para a verdadeira palavra de Deus. Né? Por isso Paulo ele ficou incomodado ali com tanta idolatria, tanta coisa. Mas ele não chegou para essas pessoas e saiu falando, olha, esses ídolos que vocês adoram são demônios. Não, ele usou de sabedoria. Né? A gente vê aqui, né, existiam templos para todos os deuses aqui, né, para cada aspecto da natureza, né, que eles identificava, bom, se está chovendo, se está tendo uma tempestade de raio, porque o Deus tal está fazendo isso. Ó, se nasceu um sol, é porque o Deus tal está fazendo aquilo. Ó, Senhor Jesus. Né? E tinha os templos ali para cada Deus, para cada aspecto da natureza ali, e eles tinham medo, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente também no alimento diário. Eles tinham medo de repente, esquecer algum aspecto da natureza, esquecer algum Deus, e aí fizeram um altar com um Deus desconhecido, né? E Paulo aproveitou esse altar para falar do Senhor, né, para mostrar ali, né, que, né, quem era Jesus, né, fala sobre a ressurreição, né, e alguns creram, né, creram na palavra dele, né, Senhor Jesus. Então ele não chegou para as pessoas falando isso aqui, deixou isso aqui na palavra para quem tem entendimento. Para quem não tem entendimento disso, a gente precisa ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria na hora de levar a palavra. Não adianta você mostrar os erros das pessoas, você precisa mostrar que Deus é superior. É isso que a gente precisa ver. O Senhor é superior a todas essas coisas. Então, e é interessante, meu irmão, ele compartilha lá na mensagem aqui, quando eles começaram a ver esses deuses, né, de cada aspecto da natureza, de cada situação aqui, é interessante que eles colocam cada deus desse como um ser humano, como uma falha. Então, quando você vai olhando a história de cada deus desse aqui, você vê que cada um deles tinha uma falha de caráter, ou tinha algum erro, alguma coisa, e aí as pessoas ficavam ali preocupadas, porque eram como se fossem homens essas pessoas, então eles ficavam ali, olha, cuidado, se você irritar esse Deus aqui, ele tem essa falha aqui, ele pode se irritar por essa coisa aqui e te castigar. Né? E as pessoas ficavam oferecendo coisas, né, para esses deuses, fazendo
essas coisas assim, né? E ele fala para nós, né? Principalmente essa questão de prostituição, a gente viu, né? Quanto dano causou ali na igreja em Corinto, né? O filho se meter com a mulher do pai, os irmãos acharam isso normal, porque em Corinto tinha aqui, né? O templo aqui da deusa Afrodite, né? De prostituição, né? As sacerdotisas ali, né? Não, a gente acredita no amor e não sei o que, então tem que chegar e ter prazeres carnais, então elas iam se prostituir, né, Senhor Jesus, e hoje não é diferente, né? Por isso a gente precisa cuidar muito bem, né, da nossa visão, né, do nosso desfrute, né, olhar para as coisas lá do alto. Se você começar a olhar para as coisas dessa terra, você vai ver os sacerdotes, sacerdotisas de tudo quanto é coisa aí, né? Mulheres exibindo o corpo para se prostituir, né, pessoas falando de dinheiro, de avareza e por aí vai. Eu não vou nem entrar muito nessas questões. Mas o que eu achei interessante é justamente isso, que o irmão ele toca nisso, que eles tinham esse medo dos deuses porque os deuses tinham falhas. Mas quando Paulo vem pregar, ele mostra para as pessoas que existe um Deus que é perfeito, que não tem falhas. Então se a gente perceber hoje, né, a gente por ter recebido certa instrução, né, do mundo, da escola, ou cultura, TV e tal, às vezes o inimigo ele pode usar isso contra nós, achar que Deus ele vai falhar em algum momento, né? Eu sempre compartilho isso aqui no canal, né? O inimigo ele sempre quer nos enganar, né? Que se você abrir mão da sua vontade, Deus ele vai te prejudicar, como se Deus falhasse, né? Como se Deus errasse, como se Deus fosse imperfeito. Deus ele não é, ele é perfeito, ele é misericordioso, ele é tudo, né? Ele é tudo para nós. Então a gente precisa realmente não cair nessas filosofias aqui, né, de ver esses deuses falhos aqui, né, que cuidam de pequenos aspectos, né, e não podem fazer nada por outros aspectos. Por isso que eles eram politeístas, eles tinham que acreditar em vários deuses, porque se você presta um serviço para um deus aqui, ele não é completo, ele é falho. Você fez algo aqui, mas você está precisando de outra coisa, você precisa agora ver um outro Deus, porque esse aqui não vai fazer tudo o que você precisa. Ó Senhor Jesus, né? E às vezes a gente pode vir também com um pouco dessa cultura misturada em nós, achar que eu preciso servir a Deus, mas também preciso fazer outra coisa. Por isso que Jesus ele falou, olha, não dá para servir a Deus e as riquezas, né? Foi só um exemplo, né? Pode incluir qualquer outra coisa. A gente não pode servir a Deus e querer fazer a nossa própria vontade. A gente não pode servir a Deus e odiar as pessoas, né? Senhor Jesus, a gente não pode dizer que ama a Deus e não ama o próximo. A Bíblia nos dá vários exemplos desses, né? Então a gente precisa realmente perceber que tudo que a gente precisa está no Senhor. Toda a transformação de vida, tudo aquilo que a gente necessita, todos os aspectos de tudo, está tudo no Senhor, né? Então a gente não pode cair nessas ideologias, né, que colocam o homem à mercê de si mesmo, né, dos seus próprios caminhos, né? Senhor Jesus, né? O Senhor está aí para nos mostrar que Ele quer dirigir os nossos caminhos para o melhor. Mas o inimigo sempre quer nos enganar, né, para o pior. A gente não pode cair nas mentiras do inimigo, a gente precisa aprender a ouvir as verdades do Senhor, né, Senhor Jesus. A influência do maligno está aí para tudo quanto é lado, né? Para ver é fácil. Agora, para a gente tocar nas coisas de Deus, a gente precisa exercitar o Espírito. É isso que a gente precisa colocar aqui. Por isso que o irmão está querendo trazer para nós esse encargo da gente perceber que a gente precisa ser inserido na realidade bíblica. Ele quer mostrar para nós o contexto da época. E hoje, quando a gente lê a Bíblia, você precisa aprender a estar inserido dentro dela. Muitas pessoas hoje leem a Bíblia, mas querem ler a Bíblia fora dela. Eu quero ler a Bíblia, mas não, a Bíblia não é perfeita. A Bíblia fala de um período lá atrás, de uma coisa que aconteceu que hoje não existe mais. Claro que não, a Bíblia ela é atemporal, ela não é ligada a tempo, a coisa do antigo. Disso que a Bíblia não tem tempo, é para você usar hoje, é para amanhã, é para o futuro, é para preparar a sua vida, é para te dar exemplos de coisas do passado. A gente não pode ficar olhando isso aqui e achar que era apenas o contexto da época. Aqui o irmão está nos mostrando o contexto da época, tudo aquilo que estava acontecendo ali para a gente perceber a preocupação de Paulo, o viver de Paulo, por que ele se consagrava, por que ele queria instruir os irmãos quanto a isso. O que é o sacrifício ao ídolo? É alguma coisa? Não. O próprio ídolo tem algum valor? Também não. Mas por que a pessoa vai lá, então, deposita as coisas para do ídolo e ganha? Porque ele mostrou. Porque as coisas que elas sacrificam é para demônios que elas sacrificam. E não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Elas têm uma sociedade.
elas recebem algo em troco, mas elas também têm que dar algo em troca, né, Senhor Jesus? E muitas vezes, né, o que acontece é que nisso aí muitas pessoas são prejudicadas para que o outro seja beneficiado, né? E o Senhor nos mostra hoje que no viver da igreja, quando nós verdadeiramente estamos fazendo a vontade de Deus, gera edificação, aquilo que gera benefício para você, gera benefício para todos. Por isso que hoje a gente tem que ter em máxima consideração os irmãos, e de perceber que a gente precisa cuidar uns dos outros, porque tudo aquilo que a gente vive hoje faz na igreja para nos beneficiar. Um vai beneficiar o outro, né, Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa tocar diante do Senhor, né, como Ele tocou, né? Às vezes você apenas olhar a Bíblia, ver sem ser no meio, às vezes você não consegue ter uma verdadeira visão. Aí ele dá o exemplo da planta, né? Você pega uma planta de uma obra, né, mostrando, olha, aqui tem uma parede, aqui tem uma porta. Às vezes nem todo mundo consegue olhar aquilo ali e entender, né? Ó, aqui o quarto mede tantos, a porta é para a esquerda, tem uma janela na direita. A pessoa não entende. Então, existe hoje, né, uns programinhas assim 3D, né? Antigamente eram maquetes, né? As pessoas faziam aquela maquete ali, aí podia abrir, né, e tal, e você olhar. Aí quando você olha, assim, você tem uma noção melhor. Mas hoje já tem até modelos 3D, você pode mostrar no computador, né? Mostrar, por exemplo, vai, né, ver uma obra na casa da pessoa, vai ficar assim, olha, isso aqui vai entrar aqui, isso vai entrar ali. Aí você pode fazer um passeio virtual, né, por dentro da casa ali, olhar ao redor, né, ver como é que vai ficar com mobília, tudo isso. Aí a pessoa vai tendo noção do espaço. Porque às vezes você simplesmente olhar a planta, você não tem muita noção do espaço. Pô, será que aqui cabe uma cama e um guarda-roupa? E mais uma cômoda? Né? Aí a pessoa às vezes não olha assim e fala, não gostei. Mas quando entra num espaço 3D, né, vê ali, tudo ali organizadinho direitinho. Ah, então gostei, tá vendo que ficou espaçoso, ficou bom. Né, Senhor Jesus? É isso que o Senhor quer mostrar para nós, que a gente consiga entrar, ser inserido, né, na Bíblia e perceber a orientação maravilhosa que ela nos dá, inclusive para os dias de hoje. Né? A Bíblia é para nos guardar. Né? Tudo isso que Deus deixou escrito para nós é para isso, é para nos guardar. É para nos mostrar aquilo que o inimigo quer fazer, né? Aquilo que o mundo está trazendo, ideologia, filosofia, né? Discussões que não levam ninguém a lugar nenhum. Né? São apenas teorias, não dá para comprovar nada, né? Ó Senhor Jesus. Né? E ele mostra para nós, né, que Paulo aqui, né, foi chamado por Deus para ser apóstolo. E o que é o apóstolo? O apóstolo é um enviado de Deus. Deus, ele quer fazer a sua vontade por meio do seu enviado. Então a gente vê, né, a gente sabe que a gente tem apóstolo, né, aquele que realmente tem o encargo de Deus para trazer para nós a palavra profética. Mas hoje nós também precisamos exercer a função de apóstolo. Não ter assim só a questão do encargo do apóstolo, o cargo do apóstolo, ser aquele apóstolo nomeado por Deus para fazer uma coisa bem específica. Mas a gente também precisa perceber diante de Deus que cada um de nós é um apóstolo. Deus pode te enviar para fazer algo. Né? Por exemplo, Deus pode falar para você, ó, liga para a pessoa, então ora por essa pessoa, então visita tal pessoa, vai em tal lugar, prega o evangelho em tal lugar. Deus está te enviando. É por isso que tem sempre encorajado aqui os irmãos, né? Procura pregar o evangelho no seu trabalho, na fila do banco, no supermercado. Sempre que você for sair de casa por alguma coisa, estou saindo para trabalhar, estou saindo para estudar, fala, Senhor, me envia. Eu não quero simplesmente ir para o meu trabalho, eu não quero simplesmente ir ao supermercado, eu quero que o Senhor me envie para fazer a tua vontade lá. Aí você vai ver essa oportunidade que Deus vai te dar de pregar o evangelho, de falar, né, de falar ao Senhor, né, ó Senhor Jesus, né, de cumprir aquilo que Deus deseja. É isso que a gente precisa perceber, cada um de nós, né, precisa ter essa função de apóstolo. Né, não se considerar, não, sou um apóstolo porque Deus me encarregou de uma grande situação, mas realmente ver assim, que Deus está nos confiando coisas, está nos confiando pessoas, está nos confiando encargos, né? Senhor Jesus. O mundo já tem sua cultura, suas situações, mas a gente precisa hoje estamos vivenciando na Bíblia. Né? Por isso que Paulo também fala, né? Eu peço que aqueles que sejam casados sejam como se não fossem, né? Aqueles que se usam do mundo como se não utilizassem, né? Senhor Jesus, aqueles que compram as coisas como se nada possuíssem, para que a gente esteja com o coração livre. Né? Você está trabalhando, mas você esteja ali como se não tivesse. Olha, eu estou aqui trabalhando, mas o meu foco não está aqui simplesmente em trabalhar, tá? Em fazer a vontade do Senhor. Óbvio que você vivendo no Espírito, você vai executar um bom trabalho. Mas você tem que perceber que você está ali para perceber aquilo que Deus quer. Né? Então a gente precisa realmente, né, não ficar voltado para as distrações, para as culturas, para as filosofias desse mundo, mas realmente nos voltar para aquilo que Deus quer fazer conosco para nos edificar. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui,
Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.